A gente falar sobre o Recôncavo, né? Vamos começar a falar sobre o Recôncavo, mais especificamente Santo Antônio de Jesus. Como é que está hoje a relação de ACM Neto com Santo Antônio de Jesus, a capital do Recôncavo, onde o senhor teve uma boa votação, ganhou em Santo Antônio de Jesus, né? Já vem isso de várias eleições. E como é a sua relação hoje com a capital do Recôncavo Baiano, Neto? Olha, sempre foi uma relação para além da política. Eu tive o prazer de começar a minha vida pública no Recôncavo, em especial em Santo Antônio. Léo lembrou aqui há pouco, numa época que Jacu e Beija-Flor tinham uma disputa muito acirrada lá em Santo Antônio de Jesus, e eu consegui talvez um feito histórico que na minha primeira eleição para deputado federal eu fui votado pelos dois grupos. Uhum. Bom, tive a alegria de vencer as eleições ano passado para governador em Santo Antônio. Sou muito grato a Santo Antônio de Jesus e tenho mantido contatos permanentes com os nossos amigos, com as lideranças políticas. Recentemente, Genival esteve aqui em meu escritório político em Salvador, na sede do União Brasil. Discutimos muito os desafios de um ano que está sendo difícil, em geral, para as prefeituras. A gente viu aí esses 6, 7 primeiros meses do ano de 2023 com a queda de arrecadação na principal receita dos municípios do interior da Bahia, que é o FPM. E a atividade econômica como um todo precisa melhorar no país, e isso se reflete de maneira geral, não só nas grandes cidades, mas nas médias e pequenas cidades do estado. Então, eu tenho conversado muito com o prefeito Genival, temos uma relação muito boa. O prefeito, eu sinto que é uma pessoa que se esforça cada dia para melhorar ainda mais a sua gestão, para estar mais perto da sua população. E do lado de cá, as contribuições que eu posso dar, ele sabe que eu dou em termos de conselhos, da experiência que eu adquiri por 8 anos, ter governado a capital da Bahia, a cidade de Salvador. Claro que são desafios um pouco diferentes, mas alguns deles, no fim do dia, se aproximam. Então, eu tenho essa relação com Santo Antônio que não está apenas na política, que não se limita à política. Porém, falando da política, cultivei ao longo da história amigos que foram corretos, que foram absolutamente importantes na minha vida. E veja que em 2020, na eleição de Genival, quando muitos nem acreditavam na possibilidade dele vencer aquela eleição, eu dei apoio, fui a Santo Antônio. Naquele momento era prefeito de Salvador, nem falava ainda em pré-candidatura ao governo da Bahia e estava lá. Então a minha relação com o Santo Antônio é isso, ela não está vinculada a um projeto meu, a disputar uma eleição e ter voto em Santo Antônio. É algo que vem do coração e que eu mantenho ao longo de mais de 20 anos. Agora eu lembro que na época de Genival, né, até foi um nome que realmente surgiu tirado da cartola. Surpreendeu o nome de Genival. E as pessoas disseram, pô, até Neto tá apoiando o Genival? Né? Até Neto lá de cima, até o pessoal lá de cima tá apoiando o Genival. Né? As pessoas que não concordavam com o nome de Genival. Como é hoje a sua relação com o Genival Deolino? O senhor de não se arrepender não, né? Mas o senhor... Como é que o senhor descreve essa escolha por Genival Deolino? Foi realmente vitoriosa? Poderia ser algo melhor? Teria feito algo diferente? Como é a sua relação com ele hoje? Olha, é bom lembrar que Genival, ele surgiu de um desejo das pessoas e da sociedade de Santo Antônio, porque Genival não era político, não tinha experiência política, estava disputando uma eleição inicialmente como um azarão. E eu fico feliz porque a gente apoiou ele quando ele ainda não era favorito. E aí depois ele conseguiu um feito importantíssimo, que foi vencer para um nome já consolidado da política de Santo Antônio e do Recôncavo, que é o atual deputado Rogério Andrade. E aí eu puxo essa coisa de não ser político, que às vezes pessoas que estão mais acostumadas com os modelos da política tradicional não compreendem certas decisões, certos encaminhamentos do prefeito. Eu entendo, eu acho que muitas vezes é bom a política passar por esse choque de mudanças, de você ter pessoas que não necessariamente têm uma história política, que não têm a mesma trajetória que eu, por exemplo, que comecei garoto na política e que é a minha vida, né? Mas eu acho que Genival, não me arrependo de ter apoiado Genival de maneira alguma.
Acho que Genival, do jeito dele, da forma dele, né, com o estilo dele, vem procurando fazer o máximo possível em Santo Antônio pela prefeitura, e acho que ele vai chegar forte no próximo ano. É claro que a gente está no momento, repito, que passamos uma eleição há poucos meses, a eleição de 24 ainda está distante, não é hora de falar em 24, e tem uma coisa importante nas nossas conversas. Genival diz, olha, Neto, eu não estou aqui preocupado com a eleição. Não vou decidir agora se disputo, se não disputo, se sou candidato, se não sou candidato. Pois é, mas quando eu digo isso é porque o foco dele agora é na gestão, é em entregar resultados como prefeito, é em fazer o que tiver ao alcance dele. Ah, é tudo perfeito? Não, ele próprio sabe que é necessário fazer ajustes, é necessário corrigir rumos, é necessário aperfeiçoar em certas áreas, e ele sempre me coloca isso. E acho que ele está buscando esses caminhos, e eu torço muito que ele encontre esses caminhos.